Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira, também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Nós vamos ficar com você nos próximos minutos, trazendo as principais informações do dia, com os destaques dos nossos comentaristas convidados e também análises daquelas notícias que estão circulando aí por todo o Brasil. Bom, comigo, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. E a gente começa com o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Vamos lá para o seu destaque. Fala, Eudes. Fala, Divaldo. Sexta-feira chegou, né? E mais uma semana que a gente passou, graças a Deus. Mas vamos falar de uma coisa que é legal. O Brasil, nos últimos 2 dias, ele vacinou 4.800.000 pessoas. É isso aí. 4.800.000 pessoas apenas nos 2 últimos dias. Esses 2 últimos dias, o Brasil vacinou mais que todos os países da União Europeia somados. E daí, né? Tá vendo como a vacinação no Brasil tá caminhando bem? Aquele discursinho de que atrasou muito, de que demorou, né? Como é que vai ficar agora? E não poderia deixar de falar aqui que ontem, quando a decisão da mesa de reprovar o voto, mas ainda vai para plenário, né? Porque não pode simplesmente uma decisão de alguns definir pela maioria que foi eleita. Atendendo ao pedido exclusivo e político do STF, votou contra o voto auditável. Mas qual é o detalhe? Sabe o novo? Aquele que nunca foi novo? Que sobre o ditador Amoedo, que manda e desmanda nesse partido, votou juntamente com o PT, PSOL. Esses são aqueles fantasiados que aparecem, educados, gentleman, prometendo para você que vai saber cuidar dos nossos direitos e do nosso governo. É esse tipo de candidato que nós temos aos montes por aí. Entendeu? Ou eu preciso desenhar? Toca o programa, Eudes Figueiredo. Ok, vamos lá para o destaque agora do Divaldo Ceresini. Divaldo, seja bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui, fechando mais uma semana. E vamos, que semana que vem tem mais, né? Meu destaque de hoje vai para a repercussão que a coluna Plantão do jornal O Imparcial deu à fala do empresário Marcos Lucas em relação ao Distritão, né, que é um projeto aí apresentado pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Nessa repercussão aí, Marcos diz que enterraria de vez o sonho do Oeste Paulista de ter um deputado federal, o que é verdade. Esse sistema, que foi rejeitado em todos os países do mundo que deram certo, ele encarece as eleições, ele diminui a possibilidade de renovação na política e ele concentra o poder nas mãos dos caciques partidários que vão destinar as verbas lá do fundão eleitoral para aqueles candidatos que tendem a ser eleitos, porque terão mais dinheiro para fazer campanha pelo estado inteiro. Na prática, esse sistema eleitoral ele transforma todas as eleições como se fossem eleições de governador, de prefeito, eleições majoritárias, o que prejudica demais regiões com pequenas populações. E para a gente finalizar esse assunto do Distritão, é sempre importante a gente destacar que quem controla se vai ter e o valor que vai ter de fundão para fazer essa campanha está sendo a própria Câmara, né, que cria 6,7 bilhões, mas vai acabar com 4 bilhões, o que é muito dinheiro que está faltando em tantos lugares, especialmente na mesa de quem perdeu o emprego. Muito bem. Olha, deixa eu registrar aqui que eu acabei de receber a mensagem pelo celular do doutor Augusto, que é um advogado, amigo meu, pedindo para abrir espaço para os ouvintes mandarem as suas perguntas. Logo, logo nós vamos fazer isso aqui no programa, acho que vai ser muito bom. Muito obrigado pela sugestão aí, o doutor Augusto. O doutor Neto também, que é advogado, sempre está participando com a gente também, mandando suas sugestões. Bom, essa matéria está no caderno de política do G1, que é da Globo.com. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, anunciou ontem, quinta-feira, o cancelamento da reunião que haveria entre os chefes de poderes. O que será que aconteceu, hein, Divaldo Ceresini?
O que aconteceu foi que o bate-boca continuou e continua se agravando, né? Não há de se esperar, no meu entendimento, que o presidente mude a conduta dele. Ele tem tido essa conduta do confronto desde sempre. Em alguns momentos, essa conduta fez bem, né? Ela trouxe pontos positivos, notadamente no período em que ele era deputado. Ele era um dos mais de 500 deputados que nós temos. A partir do momento que ele é o único representante de um poder, ele deveria, no meu entendimento, procurar construir mais soluções do que confusões, como tem acontecido. Uns vão dizer, passar pano e falar, porque não dá para conversar com o Supremo. Olha, o Supremo, ele é um dos poderes que nós temos, querendo ou não, tem que conversar, e tem que conversar da maneira certa. Não é conversar, no meu entendimento, da maneira que conversou com o Centrão, entregando o governo para o Centrão, e o Centrão, que lá nas eleições era demônio, agora é santo, né? No meu entendimento, nada que aconteceu de lá para cá justifica tamanha diferença de conduta. E o STF, que tem gravíssimos problemas. Discordo de maneira veemente de diversas decisões que o STF tomou. Dentre elas, o poder que tomou para si de abrir inquéritos para se investigar. Mas não é batendo boca, xingando, que a gente vai construir solução alguma. Só vamos construir mais caos e gerar problemas para a população brasileira. Bom, Adolfo Padilha, o clima esquentou em Brasília, né? Agora a reunião dos três poderes cancelada. Como é que você vê essa situação? Olha, essa notícia do Fux cancelar a reunião, para mim não é novidade nenhuma, né? O STF, ele se coloca de uma forma, de um poder moderador de todos, de uma forma que ele abusa das 4 linhas da Constituição, como gosta de dizer o presidente Bolsonaro. Eu acho incrível e acho, assim, uma coisa fantástica de observar alguns por aí que acham isso lindo, né? Eles preferem atacar o presidente porque está, né? Porque ainda não terminou a luta, de auditar o voto para a eleição ficar mais transparente, coisa que em 2015 400 e poucos deputados já foram a favor, coisa que está definido já, todos que hoje são contra porque o Bolsonaro é a favor, já foram a favor, e você indo nessa boiada, e você indo nessa onda, não, que onde já se viu, vai voltar o papelzinho, e não tem nada a ver com papelzinho, né? Sabe aquela ideia? Mas voltando no tema aqui, a gente devia estar indignado de ver ministro do STF agindo politicamente. A gente devia estar indignado de ver o STF, como juízes que são, né, abrindo inquéritos, sem passar pelo Ministério Público, sem passar pela Polícia Federal, né? Isso devia deixar você indignado, porque vocês estão fazendo isso hoje com o presidente. Se tem um deputado federal preso por mais bobagem que ele falou, você devia estar preocupado, porque isso fere qualquer legislação que se aprenda na universidade, qualquer embasamento jurídico. Ter alguém preso com um inquérito que foi aberto por um juiz, quer dizer, não teve direito à defesa. Não... E aí, o juiz mesmo depois vai julgar o cara que ele prendeu, né? Envolver agora cancelamento, tá o STF na opinião popular. É simples. O que o povo quer? O que a maioria do povo quer? É seu direito ser contra? É seu direito ser contra, mas observe o seguinte, o que a maioria da população quer? Quer o voto auditável? Para pensar um pouquinho. Desde o primeiro momento que esse presidente assumiu, não deixaram ele governar. Todo dia um inferninho. E agora, aqueles que chamam ele de genocida e que colocavam os Estados Unidos, a França no topo de decisões sobre a pandemia, o que vocês têm a dizer agora que as grandes nações, contrariando a OMS, quer revacinar os idosos, enquanto nós só temos 30% da população mundial vacinada? E a OMS pede para primeiro distribuir as vacinas para os países mais pobres. Você vai chamar eles de genocida também ou você vai ficar quietinho? Aliás, você já está quietinho, né? Porque os Estados Unidos está pegando fogo e você não vê ninguém aqui falando de incêndio nos Estados Unidos, botando fogo na mata, nada disso. Então, eu dou esses exemplos para... É uma forma da gente tentar fazer as pessoas, que a gente sabe que a maioria já enxerga isso, mas tem uns que a gente não vê progredindo nesse pensamento um pouquinho mais sem rancor, sem ranço político, de querer entender a questão realmente o que está acontecendo. Fux,
cancelado está o STF com a população brasileira já faz muito tempo, diante de tanta injustiça que a gente vê e diante de tanta coisa que a gente não concorda. Muito bem, vamos lá então para a nossa segunda matéria de hoje. Bruno Bianco será o novo ministro da Advocacia Geral da União, a AGU, no lugar de André Mendonça, indicado para o Supremo Tribunal Federal. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira pelas redes sociais. Vamos lá, comentando esse assunto, vamos de Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Não será nenhuma surpresa para a gente se a gente vê pela primeira vez na história desse país um nome indicado para a Advocacia Geral da União, né? E depois o que está sendo indicado agora para o STF, que ocupava esse cargo, ter algum tipo de recusa do STF, né? Diante desse embate que se encontra hoje os dois poderes, né? Esse cara que foi indicado hoje, diferente de apadrinhamento político, ele é um servidor de carreira da AGU, né? É um cara que já está lá há muito tempo, então eu acho que ele deve ter perfil para assumir tal posição, né? O André Mendonça é indicado do STF, que ocupava essa posição, e espero que corra tudo bem. Espero que eles não aleguem que o André Mendonça é amigo do presidente, então ele não pode assumir o STF, né? E diferente de muitos que estão no STF hoje, o André Mendonça tem currículo, né? Tem condição e conhecimento notório, público, sobre direito, né? Porque hoje parece ter alguns ministros do STF que desconhecem até as normas constitucionais da nossa Constituição Federal. Mas, enfim, é uma indicação prática, é uma indicação profissional e alguém que entende da matéria. Isso que é importante a gente saber como brasileiro. Ok, vamos falar então do indicado aí a ministro da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco. O que você achou da indicação, hein, Divaldo Ceresini? Bruno Bianco é uma pessoa muito esforçada, tem muito destaque na sua conduta na AGU, funcionário de carreira da AGU. No meu entendimento, isso privilegia a instituição e, portanto, faz muito bem a ela e faz muito bem a carreira. Uma decisão, no meu entendimento, muito acertada, e eu faço votos para que outras decisões desse mesmo tipo aconteçam. Afinal, elas acabaram se tornando um pouco raras com a sanha do Centrão em tomar o poder, né? Então, por isso que a gente sempre tem que comemorar quando isso acontece. Parabéns pela escolha. Bruno é um excelente profissional e, sem dúvida alguma, representa muito bem a AGU. Muito bem, nós vamos num rápido intervalo, a gente volta já já com mais Entre Linhas na TV Brasileira, na Prudente News e também nas redes sociais. Já já. Ok, já estamos de volta Entre Linhas dessa sexta-feira, fechando a semana, hoje dia 6 de agosto de 2021. Vamos lá para as nossas duas outras informações que separamos aqui para ver o que está nos bastidores da notícia, nas entrelinhas da informação. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou na quinta-feira um pedido da Advocacia Geral da União para anular as quebras de sigilo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, determinadas pela CPI da Covid no Senado. Com a decisão, ficam mantidas as quebras dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de Pazuello no período posterior a 2018. Divaldo Ceresini. A quebra de sigilo, a CPI julga que é necessária para análise das questões dela. Eu, particularmente, não acredito que o Pazuello tenha recebido qualquer tipo de propina, né? Embora a gente tenha indícios já muito fortes de que tentativa de recebimento de vantagens indevidas aconteceram, né, na gestão dele lá no Ministério. Mas o que eu entendo ser mais importante dessa história inteira é a quebra do sigilo telefônico, que pode mostrar uma atuação dele em relação à questão das vacinas, principalmente a não aquisição das vacinas. Nós temos aqui na pauta, um pouco mais adiante, um outro assunto relacionado a isso. E aí, com essa quebra de sigilo telefônico, talvez a gente possa entender ainda mais como que se originou as recusas sucessivas
pela solução com a vacina e em que momento que surgiu o interesse. No meu entendimento, como eu já disse, esse interesse só surgiu depois que o governo federal viu que seria inevitável a solução pela vacina e que se ele não seguisse por esse caminho, politicamente perderia e aí optou por seguir a onda. Tarde, porém, ainda bem que o fez. Muito bem, Adolfo Padilha, como é que você vê aí? O Supremo Tribunal Federal determinou, então, vai continuar da forma com que a CPI da Covid no Senado quer, né? Mantidas as quebras de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático do ex-ministro Pazuello. Hoje a pauta foi escolhida a dedo, né, Eudes? Hoje tudo está envolvendo o STF aqui. Lewandowski mantém quebra de sigilo de Pazuello determinada pela CPI da Covid. Claro, aí ele ia fazer diferente, né? Eles não liberaram até agora a quebra de sigilo do Adélio, né? Eles até agora não sentaram sobre isso de alguém que tentou assassinar um candidato a presidente que veio a vencer as eleições, que é o Adélio, filiado do PSOL, né? Com tanta gente, parece importante do lado dele, né? Mas do Pazuello é óbvio que ele liberou. Esperar mais o quê? Não tem, da CPI eu falo aqui, viu, Eudes? Falo muito claramente, apesar que o meu companheiro aqui acha que a CPI produziu alguma coisa boa, né? A gente tem que até rir, né? Colocar Renan Calheiro e Aziz, os caras que têm mais processo, família foi presa, enfim, nós já falamos tantas vezes aqui, achar que isso pode produzir alguma coisa boa, realmente é um ponto de vista, a gente tem que respeitar. Mas vindo da CPI, mais o quê? Esperar mais o quê dessa CPI? Já deu o que tinha que dar. Se eles fossem inteligentes, eles paravam ela agora, porque cada dia que ela aumenta, mais o apoio do popular do Bolsonaro cresce, porque é tanta mentira em cima de tanta mentira que não gruda, não dá liga, não pega. Então, é o que a gente tem que falar disso. Lewandowski, esse mesmo que você está ouvindo eu falar, Lewandowski. Deixa quem está nos ouvindo tirar a sua conclusão. Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Está no site da revista Oeste, que eu sempre trago aqui, né? Sempre trago uma da G1 e outra da revista Oeste para tentar equilibrar aqui o tipo de notícia que está circulando aí nas redes sociais. Olha, em depoimento à CPI da Covid na quinta-feira, o empresário e ex-assessor do ministro da Saúde, Ayrton Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel e apontado como braço direito do ex-ministro Eduardo Pazuello na pasta, afirmou aos parlamentares que, se pudesse, teria comprado vacinas contra a Covid-19 ainda no ano passado, avançando nas negociações com as farmacêuticas. O que é que aconteceu que ele não comprou, Divaldo Ceresini? Esse vídeo ele foi amplamente divulgado nas redes sociais em tom de demonstrar como que as coisas funcionavam no governo federal. Daqui a pouco vocês vão ouvir a passação de pano, mas agora vocês vão ouvir a verdade. Tem vídeo publicado nas redes sociais pelos próprios autores dizendo: é muito simples, um manda e outro obedece. Um mandou não comprar, investir em cloroquina, que sabidamente naquele momento já não era solução de coisa alguma. O outro obedeceu. E o secretário informal não tinha outra solução também que não obedecer. Uma coisa que é estranha, né? Quanta gente que tem cargo informal no governo, que tem sala, né? É filho de presidente, é agora empresário de Roraima. Uma situação muito esquisita isso daí, não é não? Ô, Divaldo, mas não é uma coisa que a gente quer, as pessoas trabalhando para o governo brasileiro sem algum tipo de remuneração? O voluntariado é muito positivo. Agora, você dar sala, você custear a viagem de pessoa, dando a ela o poder de decisão sobre situações de decisões de governo, isso não. O voluntário, ele dá suporte, ele apoia, ele orienta, ele, com o conhecimento, com a expertise dele, ele orienta quem toma a decisão. Nesse caso aqui, o que me parece, o que inclusive a revista PAN-Oeste, que é ferrenha defensora do governo, expõe, é que essa pessoa
ela atuava como se cargo tivesse dentro do ministério. Isso, no meu entendimento, não é correto. Ou você dá o cargo à pessoa para que ela seja revestida da autoridade necessária para tomar as decisões, para representar o Estado brasileiro de verdade, ou então é só conversa mole para boi dormir. É só uma distração que se cria e não se constrói solução alguma. Ok, vamos lá. Adolfo Padilha, essa declaração aí do empresário, né, e ajudante informal, Cascavel, você acha que ele... O que ele quis dizer quando ele disse, se eu pudesse, eu compraria? Ele deixa bem claro aqui, né? Se ele tivesse o poder que algumas pessoas querem colocar nele para tentar achar alguma culpa, ele teria comprado mesmo não podendo comprar, né? Isso que é bem claro a gente dizer, porque não poderia comprar a vacina antes do que ela foi comprada, porque não tinha lei para isso. Senão hoje ele estaria mesmo, tem dúvida, será que meu parceiro aqui do lado ele nega isso? Se o presidente Bolsonaro tivesse comprado as vacinas sem a lei aprovada, hoje a CPI seria para estar provando o quê? Presidente compra a vacina sem lei, né? Seria essas manchetes. De qualquer forma seria criticado, né? Ninguém se lembra do dinheiro que foi reservado em agosto para comprar as vacinas. Eles não gostam de falar das datas, né? As datas incomodam essa oposição do Bolsonaro. Primeira vacina aplicada no mundo, Reino Unido, dia 16, 15 de dezembro. Em janeiro, entre dia 15 e 20, o Brasil começa. Que atraso é esse, né? O Brasil começou logo depois de quem fabricava os imunizantes. Hoje o Brasil vacina mais que os Estados Unidos, né? Ou vão dizer que é mentira? Tá lá nas plataformas. Tá lá nas plataformas. Vai lá pesquisar. O Brasil vacina mais do que todos os países do reino, da União Europeia. Hoje, né? Nós temos ainda só 30% da população mundial vacinada. E daí? Né? E o Brasil está correndo, acelerando, vacinando. Então, quer dizer, a CPI que tentou achar vacina que foi paga e comprada pelo governo federal e está sendo aplicada, tentou achar aqui um esquema de corrupção, se faz cega para o consórcio do Nordeste, por exemplo. Né? Se faz cega por respiradores que foram comprados 5 vezes maior o valor e até hoje não chegaram, não foram entregues. Se faz cegas porque tem envolvimento de parentes de gente que faz parte da CPI, do G7. Então, a população não é mais burra, a população não acredita mais nisso. Acabou. A internet hoje nos deu poder de opinião. Veja nós aqui, pela TV brasileira, para Prudente News, podemos falar, né? E quem ouve e aprova o que a gente fala, muito bem. Quem ouve e não aprova, muito bem também. Mas a gente pode se posicionar. E eu tenho certeza que eu convenço, ou muita gente concorda com o que eu falo aqui. Eu vejo pelo feedback que eu tenho nas minhas redes sociais. Eu tenho essa certeza. Eu tenho essa certeza. Que hoje o que eu defendo é uma maioria que defende a mesma coisa. Né? Então hoje eu estou tranquilo em relação ao que eu faço e ao que eu falo. E, repito, um governo que não permite corrupção, para nós já é um grande avanço no Brasil. O resto é mimimi da torcida que não aguentou perder as eleições. Isso e ponto final. Ok, estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Quero agradecer a Adolfo Padilha, também Divaldo Cerezini. Grande abraço para vocês. A gente se fala na próxima segunda-feira, nos mesmos horários, na TV Brasileira, também na Prudente News 1070 e nas redes sociais. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!